Vou dar algumas dicas para vocês sobre gráficos no MRU e no MRV. Confira aí. Tomemos dois gráficos para comparação, os dois de posição no tempo. Note que, para este gráfico aqui, representando um movimento retilíneo, ele seria, além de um movimento retilíneo, seria um movimento retilíneo e uniforme. Por quê? O aumento de posição está relacionado com o aumento de tempo e esta relação é uma relação linear e proporcional. Em outras palavras, a gente poderia representar isso matematicamente por meio de uma equação de primeiro grau. Isso daqui está relacionado então a um movimento retilíneo e uniforme. Aqui, já este gráfico, note que isso é uma parábola. Então, matematicamente, deve ser descrito por meio de uma equação de segundo grau. Então, envolve velocidade e sabemos que, neste gráfico, o aumento de posição é proporcional ao tempo, mas não é uma relação linear, é uma relação quadrática. Sendo assim, a gente pode dizer que a velocidade para este movimento aqui varia, por isso exige na nossa fórmula uma aceleração que seja diferente de zero. Podemos notar também no gráfico que, peguem um determinado ponto, por exemplo, ponto aqui, se traçarmos uma reta tangente a esse ponto, esta reta vai representar a velocidade. Para melhor entender isso, vamos fazer uma comparação. Por exemplo, tomemos este ponto e um outro ponto aqui. E traçamos uma reta tangente também. Note que as inclinações dessas retas, elas são diferentes, onde as daqui têm uma inclinação maior que esta. O que significa fisicamente isto? Que a velocidade neste ponto é maior que essa daqui. Isso é interessante para analisar, por exemplo, no início desse gráfico, no instante t igual a zero. Se pegarmos um ponto e traçarmos uma reta tangente, notaremos que esta reta não tem inclinação. O que isso significa fisicamente? Que a velocidade no início é zero. Note que aqui neste gráfico, qualquer ponto que eu pegue, por exemplo, aqui ou aqui, e eu traço a reta tangente, vai me dar a mesma inclinação. Isso significa que o valor da velocidade não muda neste movimento. Por isso, novamente, reforçando, esse é um gráfico de um movimento retilíneo uniforme, enquanto aqui eu tenho uma variação de velocidade que representa um MRV. Para entendermos melhor isso daqui, vamos dar um exemplo, uma questão do Enem de 2012. Confira aí. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, com aceleração constante, por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico da posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Note que a questão busca que seja representado o movimento desse trem num gráfico de posição no tempo. Por isso é importante salientar os três trechos desse trem. O primeiro trecho onde ele vai aumentando a velocidade, o segundo trecho onde ele se move com velocidade constante e o terceiro trecho onde ele vai diminuindo a velocidade. Então, sabe-se que na primeira parte, ele parte do repouso e vai aumentando a velocidade. Assim, temos que ter algo desse tipo aqui. Por que assim? Porque note, tem que ser uma espécie de uma curva, porque, dado, por exemplo, comparação entre dois pontos, a reta tangente nesses dois pontos tem que ter inclinações diferentes. No instante inicial não tem que ter inclinação, porque isso significa que a velocidade é nula, como diz o problema que o trem para do repouso, e em qualquer outro ponto tem que ter uma inclinação maior que zero. Ou seja, isso vai representar uma velocidade diferente de zero. Note então que a partir dessa primeira parte do gráfico, a inclinação vai sempre aumentando na reta tangente. Isso significa que, fisicamente, que a velocidade do trem vai aumentando. Na segunda parte, diz que o movimento se dá de maneira uniforme. Então, nós temos que ter aqui na segunda parte uma espécie de uma reta. Por que uma reta? Porque, pegue quaisquer dois pontos aqui e trace a reta tangente. Verás que a inclinação dessas duas retas tangentes
tem a mesma inclinação, ou seja, significa fisicamente que o valor da velocidade não mudou, que é isso que fala o problema. E na segunda parte, e na terceira parte, temos que esse trem tem que parar na próxima estação. Assim sendo, ele tem que ir diminuindo essa inclinação. Temos que ter algo assim. Até chegar lá no final, onde traçarmos um ponto e traçarmos uma reta tangente, a inclinação tem que ser zero. Sendo assim, olhando as opções, é a alternativa C que mais se adequa a este movimento. Então, tá dadas as dicas aí sobre os movimentos, os gráficos no MRU e no MRV.